O próximo painel vai ser uma ocasião bastante apropriada pelo perfil de participantes que a gente tem. Então, eu gostaria de convidar para comporem a mesa e a gente poder iniciar essas discussões, o conselheiro da Anatel, Moisés Moreira, que já esteve aqui ontem e hoje volta para discutir esse tema específico. Conselheiro, está vindo ali, peço uma salva de palmas para ele, por gentileza. Convidaria também o Gabriel Fiuza, que é subsecretário de Regulação e Mercado do Ministério da Economia. Gabriel, peço uma salva de palmas para ele também. Convido a Miriam Wimmer, que é diretora do Departamento de Telecomunicações do Ministério de Ciência e Tecnologia, da Secretaria de Telecomunicações também. Uma salva de palmas para a Miriam. Leonardo Capdeville, que é CTIO da TIM. Leonardo, por gentileza, venha ao palco. Podem se acomodando, não precisa obedecer necessariamente à ordem das fotos, tá? Fiquem como preferirem. Wilson Cardoso, que é Head de Soluções da Nokia Latinoamérica. Wilson, uma salva de palmas para ele. Paulo Bernardoc, que é diretor de Tecnologia de Redes da Ericsson. Paulo, bem-vindo. Alejandro Adamovic, diretor de Tecnologia para a América Latina da GSMA. Alejandro, uma salva de palmas para ele também. E, para moderar essa sessão, convido a Ana Paula Lobo, editora do Convergência Digital, que todos vocês certamente conhecem. Peço uma salva de palmas para a Ana. E, com isso, entrego para você, Ana, o trabalho de conduzir esse painel tão complexo, tão importante para a gente. Muito obrigado. Boa tarde a todos que estão aqui. E eu acho que eu vou fazer a pergunta agora, começando já o painel, para o Gabriel, que eu acho que a pergunta que até aqui a gente discutiu muito sobre a questão do leilão do 5G, e sempre falando que o leilão tem que ter preferência de cobertura, de não ser um leilão arrecadatório, e a gente sabe que essa discussão acaba sempre também no Ministério da Economia, porque o governo precisa de recursos. Como que você enxerga, Gabriel, a posição do Ministério da Economia com a possibilidade do leilão 5G, previsto para o primeiro trimestre do ano que vem, não ter esse viés arrecadatório, de não ter esses recursos entrando nos cofres públicos? Como é que você entende isso? Bom, antes de mais nada, acho que é importante contextualizar, Eu estou aqui representando a Secretaria de Desenvolvimento da Infraestrutura, que está debaixo do guarda-chuva da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade. E aí, falando pela minha secretaria, que tem como missão, basicamente, atuar no sentido de destravar setores que a gente enxergue como tendo profundo impacto econômico, particularmente impacto em produtividade, impacto em emprego, impacto em competitividade, a gente entende que o desenho do leilão, isso vale para vários setores, a gente tem uma natureza transversal, a gente trabalha com vários setores, a gente entende que o desenho de um desenho regulatório, desenho de mercado, tem profundo impacto sobre o setor no longo prazo. Eu acho que essa discussão sobre desenho de leilões vai ser muito bem conduzida pela Anatel. E existe a possibilidade de participação pública através de processos de consulta, existe oportunidade, também vai haver audiência pública, mas a nossa visão na SDI, em particular, é de sempre fomentar desenhos de regulação que desestimulem problemas como maldição do vencedor, problemas que levem a questões de baixa competição, problemas que levem a um desenvolvimento do setor na velocidade que é necessária, e a gente entende que o 5G é absolutamente necessário para o país, como foi discutido aqui em várias sessões, tem profundo impacto em produtividade. É curioso, porque, nesse momento, em particular, nossa secretaria vem se debatendo fortemente em relação a dois temas que estão, vamos dizer assim, em pontos opostos daquele espectro da Revolução Industrial. Ao mesmo tempo que agora a gente vem debatendo fortemente em relação à revisão do marco regulatório de saneamento, que está ainda na primeira Revolução Industrial, a gente entende também que é extremamente importante a gente apoiar iniciativas que destravem o setor de infraestrutura de telecomunicações, particularmente com vista ao desenvolvimento de tecnologia de 5G.
Então, nesse sentido, né, no âmbito da nossa secretaria, né, e aí eu acho que eu posso até estender a secretaria especial, né, na figura do secretário Carlos da Costa, a gente, né, vem atuando muito no sentido de apoiar, né, o projeto de lei, o PLC 79. A gente vem discutindo internamente questões comuns às que vêm sendo levantadas de racionalização, né, das tarifas, né, da TFF, TFI, das tarifas relacionadas ao Fistel. A gente vem procurando atuar muito em parceria com os outros agentes do setor. A gente entende que, como Ministério da Economia, a gente tem um papel em infraestrutura de facilitador, de apoiador, né? A gente não toma decisões, a gente procura ajudar os ministérios setoriais, né, a perseguirem as melhores políticas públicas, a gente com viés sempre, né, de maximização de bem-estar, né, e os ministérios setoriais com os seus viés da necessidade de resolver os problemas práticos, concretos de cada setor. A gente vem discutindo, né, com a Anatel, como, por exemplo, a discussão que eu acho que a gente tem uma certa vantagem comparativa na nossa secretaria, por essa nossa natureza transversal entre diferentes setores de infraestrutura, que é tentar dialogar uma harmonização regulatória entre diferentes setores, que a gente entende isso como um problema bastante sério, né? A gente vê que os modelos regulatórios, por exemplo, da área de transporte, não conversam com o modelo regulatório de telecom, os incentivos são diferentes, o modelo regulatório do setor de energia elétrica, né, no uso de postes, por exemplo, não conversa com o modelo regulatório de telecom. A Anatel e a ANEEL já vêm conversando, já vêm atuando nessa direção. A gente, né, procura, de alguma maneira, participar, né, dessa discussão, como, novamente, né, como um potencial facilitador, né, sob o ponto de vista do Ministério da Economia. Então, assim, né, eu não posso aqui, né, falar sobre qual é o desenho de leilão ótimo, mas a gente entende que é um assunto complexo do ponto de vista econômico, regulatório e prático. Né? Mas eu concordo inteiramente com a visão geral, que seja qual for o desenho, eu tenho certeza que esse desenho vai ser muito bem conduzido pela Anatel, mas a gente não vai se furtar a opinar e participar no momento, né, adequado. Ele tem que ter como viés a maximização de bem-estar econômico, e aí entendendo, né, para fechar os 3 pilares, né, da nossa Secretaria Especial, que ele desenvolva, né, desenvolva a infraestrutura na direção de aumentar a produtividade, né, de gerar empregos, como vocês vêm colocando aqui, e aumentar a competição. Né? Acho que esses 3 pilares, para a nossa secretaria, são 3 pilares bastante caros. Tá bom. Obrigada, Gabriel. Miguel, a gente está... o painel trouxe muito esse debate do 5G, da transformação digital, mas quem acompanha o setor sabe que tem uma política já em andamento, e uma delas é a estratégia digital, que já está aí. E eu queria saber qual é o papel da estratégia digital para fomentar esse ecossistema do 5G que nós estamos discutindo. Muito obrigada pela pergunta. Aproveito para cumprimentar você, os meus colegas de painel, e agradecer a oportunidade de participar. Veja, a estratégia de transformação digital, que foi gestada ainda no governo anterior, aprovada em março de 2018, é um documento que busca, de maneira transversal, no campo de diferentes áreas de política pública, estabelecer um norte, uma visão estratégica para que o país possa justamente alcançar esses ganhos de produtividade, competitividade mencionados pelo Gabriel. E a E-Digital já sinalizava para o 5G como uma área estratégica, como uma área que potencialmente viabilizaria a transformação digital, uma tecnologia habilitadora, realmente, como foi mencionado tantas vezes. Agora, mais recentemente, em 2019, com o amadurecimento do assunto, com a iminência da realização do leilão, anunciado para o ano que vem, conselheiro Moisés, nós, no MCTIC, tomamos decisão de nos aprofundar ainda mais nesse assunto, no exercício desse nosso papel, que é de apoiar a criação de um ambiente favorável para que essa tecnologia possa, de fato, ser implantada no Brasil e que possamos colher os benefícios dela. Então, 5G é um tema que não é recém-chegado do Ministério, existem já anos de discussões no contexto internacional, no contexto do Brasil 5G, com institutos de pesquisa, por exemplo, mas entendemos que esse é um momento oportuno para a gente construir uma visão que amarre essas diferentes iniciativas, que crie um fio condutor entre elas e que nos organize quanto ao que precisamos fazer para que isso aconteça. E aí, áreas que eu indicaria como prioritárias, além da própria disponibilização do espectro, que a Anatel está cuidando de maneira muito competente,
Entendemos que também há desafios no campo do licenciamento de infraestrutura urbana, tributação, PDI, aplicações e também segurança. Então, o esforço que estamos fazendo nesse momento é de mergulhar especificamente no 5G, a partir do guarda-chuva da digital que já existe, de modo a organizar as nossas ações para que o 5G possa, com rapidez e com eficiência, surtir os seus efeitos positivos. Quer dizer, seria usar o 5G até para se ter uma política interministerial, quer dizer, de fato, você ter uma política integrada, né, de se ter uma política pública com todos os ministérios envolvidos e com todos falando uma mesma linguagem e tendo uma mesma estratégia. Certo. Essa é a lógica da digital e ela foi construída, de fato, de maneira muito colaborativa, envolvendo vários órgãos públicos, e o 5G aparece como uma concretização de um dos aspectos dela, que é assegurar que a infraestrutura necessária para que a transformação digital aconteça, esteja disponível, seja implementada em condições positivas para gerar incentivos para investimentos privados. Eu vou perguntar para o conselheiro, Moisés. Aqui também se discutiu muito, quer dizer, o 5G permeou praticamente todas as discussões, e a gente percebe que há momentos, né, que há visões um pouco distintas. Há quem queira o 5G agora, há quem ache que o projeto do 5G pode levar mais algum tempo. A Anatel fechou o leilão para o primeiro trimestre de 2020, e a minha pergunta direta ao senhor é: o Brasil fica para trás no 5G se fizer esse leilão no primeiro trimestre de 2020? Bom, boa tarde a todos. Antes de responder a tua pergunta, quero dizer que eu fico muito feliz aqui com o Gabriel falando que temos o apoio para realizarmos leilão não arrecadatório e mais voltado à cobertura do Ministério da Economia. E lembrando também que o meu gabinete já apoiou bastante o Gabriel aqui, cedendo uma grande funcionária para ele, que é a Natália, que era economista lá do meu gabinete. E, agora, respondendo à tua pergunta, eu não acredito que o Brasil fique para trás. Nós temos um tempo ainda hábil, as faixas já foram selecionadas, estão em estudo, já passaram pela PFE, devem subir a consulta conselho, irem para a consulta pública, enfim, tem todo um trâmite que demora, que não dá para ser antes disso, vai passar pelo Tribunal de Contas, aquela coisa toda. Mas, em março do próximo ano, é a expectativa que esse leilão realmente se realize. Eu acho que ainda nós estamos num tempo satisfatório e não ficaremos para trás. Não sei se eu respondi a tua pergunta ou se você pretende que eu acrescente mais alguma coisa. Não, perfeito. Léo, o Pietro acabou de anunciar um teste, um piloto com 5G da TIM, e você, como CTIO da empresa, você tem defendido muito, nas suas apresentações, o compartilhamento. A gente sabe que o 5G existe muita fibra, exige muito backhaul e exige muito espectro. A TIM, como defensora do compartilhamento, você acredita ser possível no 5G que o compartilhamento avance, que vocês se sentem à mesa e negociem esse avanço? Seria um compartilhamento só de fibra, um compartilhamento só de backhaul? Se pensa em compartilhamento de espectro? E, principalmente, quando se pensa na questão de levar, que o 5G pode, de fato, levar serviços de telecomunicações para onde o Brasil ainda não tem. Então, queria um pouco a sua opinião. Obrigado, Ana. Boa tarde a todos. Bom, primeiro a gente tem que deixar bem separado o que é cooperação do que é competição. E essas palavras, elas não são antagônicas. Então, não é porque você tem cooperação que você não vai ter competição. Na verdade, quando você tem cooperação, você começa a ter um ambiente saudável, empresas saudáveis, e aí você tem uma competição saudável, porque você, de fato, vai estar atuando para exceder a expectativa do teu cliente e do mercado. Eu acho que, com essa ótica, desde sempre, a gente tem defendido que haja cooperação para que, de fato, a gente leve a competição para uma cadeia mais alta, para uma cadeia de qualidade, de prestação de serviço. Não é algo novo, quer dizer, a gente já vê essa questão do compartilhamento sendo executada já em tecnologias anteriores, a gente hoje compartilha fibra, compartilha 3G,
Nós temos um dos maiores casos de compartilhamento já em rede ativa, de RAN sharing no mundo, que é o caso que teve inicialmente com a TIM e a Oi, e depois a TIM, a Oi e a Vivo. É um caso tão interessante que agora, recentemente, na Itália, com todo o desafio que eles têm, depois do leilão, a TIM e a Vodafone, que é a primeira e a segunda maior operadora da Itália, assinaram um termo de intenção para construir uma rede 5G já compartilhada. E eles vieram muito a nós, aqui no Brasil, entender como é que foi o nosso case, o que aconteceu, qual foi a maneira de gestionar isso, e a gente teve um certo orgulho de mostrar como que a gente fez aqui para que isso seja levado, não só para um país de maior maturidade, mas também para uma tecnologia mais à frente, que é o caso 5G. Eu acho que é fundamental. O que a gente tem que extrapolar aqui é o Brasil, hoje, ele é um país carente. Ele é carente de infraestrutura, a gente tem ainda uma heterogeneidade muito grande no país, e para a gente conseguir fazer o catch-up desse desafio, conseguir ter, de fato, o 5G, aumentando a nossa produtividade, não só em pequenos polos, mas de uma forma mais geral, o investimento é muito grande. Esperar que esse retorno do investimento venha, porque as empresas estão triplicando o seu investimento, quando poderiam estar compartilhando esse investimento para chegar mais rápido, eu acho que seria uma perda, um desperdício de energia. Então, nós defendemos e continuamos defendendo essa questão do compartilhamento. É bem interessante observar que a Anatel, quando ela já fez o edital do 4G em 700 MHz, ela já escreveu em parte do edital que já estava pré-autorizado o compartilhamento de redes usando a frequência de 700 MHz. Então, muitas vezes a gente critica a Anatel, mas a Anatel, nesse momento, ela demonstrou uma maturidade enorme de dizer, olha, o que nós queremos é que o país seja servido. Então, se vocês chegam em um entendimento de uma forma mais eficiente de fazer isso, que faça. Então, eu acho que aí a agência ela até deu um salto à frente, no sentido já de pré-autorizar aquele tipo de compartilhamento. Nós esperamos algo semelhante no 5G, e tendo essa oportunidade, a gente espera, sim, cooperar para que a gente possa competir por qualidade e não competir pelo requisito básico. Nós estamos falando de antena, estamos falando de fibra, estamos falando de infraestrutura passiva e infraestrutura ativa. Então, a gente acredita que, em todo esse espectro, essa parte da cooperação vai fazer com que todos esses desafios, esses objetivos audaciosos que a gente tem em levar o Brasil para esse protagonismo na quarta revolução industrial, que, de fato, ele aconteça de uma forma mais rápida e mais eficiente. Moisés, o presidente da Anatel, Leonardo, antecipou aqui alguns pontos do edital. É óbvio que o texto não é público ainda, mas você pode assegurar que o compartilhamento, como esteve no 4G, estará no edital do 5G, por exemplo? Você defende isso? Bom, defendo. Acredito que não tem outro caminho para chegar ao objetivo mais rápido. Até aconselho, porque meu colega, conselheiro Aníbal, escreveu um artigo muito interessante, o 5G e o desafio da conectividade, no Teletime, de sexta-feira, 17 de maio, foi publicado. Vale a pena ler, e ele enfatiza bastante essa questão de infraestrutura para o 5G. Seja o compartilhamento de fibra, seja o compartilhamento de espectro, é fundamental para que o Brasil também consiga chegar ao patamar necessário para que possamos aí ter um 5G em alto nível, em equidade com outros países do mundo que já são exemplos para nós. Alejandro, a América Latina normalmente tem uma defasagem com relação aos países do primeiro mundo, e não é diferente nas redes de telecomunicações, apesar de tudo. E o Brasil sempre é o país que acaba impulsionando os investimentos nos outros. Dessa vez, o Uruguai saiu na frente, mesmo com um piloto, sendo um país menor. A economia digital, a GSMA também falou muito aqui sobre economia digital. Como que eu vou fazer a pergunta ao contrário, como que, ao se ter a economia digital, ou se preparar o terreno para a economia digital, a América Latina, do ponto de vista de tecnologia, se abre para as novas frentes, como no caso do 5G e até outras tecnologias, na sua opinião? Okay. Perdón por mi portuñol, para empezar. Primero, muchas gracias.
Voy a falar espaciado, voy a tentar falar portugués espaciado. Como você dizer, América Latina está un poco atrás a proyecciones que nos tenemos para 5G, aproximadamente para 2025 proyectamos 1.1 billones de conexiones en todo el mundo. Esto significa que el 5G no va a reemplazar en el corto plazo a otras tecnologías, porque el 5G eminentemente es para B2B, al menos en los 10 primeros años. América Latina va a tener una penetración aproximada del 8%. Esto es aproximadamente 62 millones de conexiones para 2025. Y Brasil, como siempre, un mercado más grande, va a liderar en términos de penetración y de conexiones, aproximadamente un 40% o 25 millones de conexiones. En nuestra opinión, 5G merece ser visto en un concepto por encima, que es conectividad inteligente. Es nuestro concepto que presentamos en el último MWC Mobile World Congress en Barcelona. Es la intersección de 5G, IoT, inteligencia artificial. Cosa que hemos oído en estos 2 días aquí. ¿Por qué falo de esto? Porque 5G no solamente es conectividad. Si usted piensa en que 5G no es otro salto más de conectividad, de velocidad, como fue 2G para 3G, para 4G, 5G es un habilitador de toda la transformación digital. La oportunidad para América Latina puede venir de aprovechar esta nueva ola, esta nueva revolución del conocimiento, de la cuarta revolución que está basada en la economía del conocimiento, dado que tiene los recursos, tiene una población muy joven, pensando en 8, 10, 12 años, que es cuando 5G va a tener un despliegue razonable. América Latina puede aprovechar esa ola y subirse a la ola de conocimiento a través de inteligencia artificial. Hay un tema que no se habla en muchos foros, que es si la inteligencia artificial va a reemplazar puestos de trabajo. Hay una oportunidad aquí de crear puestos de trabajo nuevos, diferentes. Si uno piensa en la economía de la tercera generación, sí, esa amenaza existe, pero si pensamos en la economía de la cuarta generación del conocimiento, 5G va a ser un habilitador potente para que ocurra tanto el IoT, que también está pasando en el 4G, pero integrado con aplicaciones de misión crítica, que es el Internet industrial. En cuanto a la contribución de 5G para la economía, de los 2,2 trillones de dólares en los primeros 15 años, el 40% viene de gaños de productividad industrial. Creo que ahí ese es un pendiente para América Latina y que también es una oportunidad muy grande para facilitar las inversiones necesarias que necesitan un plan de negocio atrás, más allá de que las políticas públicas acompañen con menores precios de espectro, menores impuestos sobre servicios, determinados servicios como IoT que están correlacionados con 5G, y también un fomento a la creación de infraestructura, por ejemplo, permitiendo acuerdos libres de compartición. Aquí coincido con lo que decía Leonardo, que la compartición es fundamental para ayudar a justificar el caso de negocio. Ao Paulo e ao Wilson, eu queria compartilhar uma pergunta, até como fornecedores de infraestrutura, que a gente fala muito dos benefícios do 5G, do que o 5G está trazendo, mas eu queria entender um pouco mais de como vai ser esse processo da construção das redes. Quer dizer, quais são os riscos que vocês veem? Porque a gente tem, obviamente, essa questão que o 5G vai exigir mais sites, que vai exigir mais antenas, e a gente sabe que a legislação precisa ser aprimorada.
tivemos aqui o caso de Porto Alegre, que, ao fazer uma legislação mais amigável, soltou das últimas posições para ser a melhor capital hoje, em termos de infraestrutura, tá, para receber um investimento muito forte das prestadoras. Então, eu queria perguntar para vocês um pouco do cenário de implementação dessas redes. Quando nós tivemos o 4G foi muito forte, mas quando veio o 2G, quando veio o 3G, né, se fez toda aquela construção de rede, de infraestrutura, se mobilizou toda uma economia, né, que hoje está... Como é que vocês veem isso do ponto de vista, já que a gente está falando em produtividade, qual é o papel que essa construção dessa nova infraestrutura vai ter para o cenário brasileiro? Obrigado, Ana. Obrigado, Ana. Obrigado a todos. Boa tarde. Definitivamente, Ana, a construção do 5G traz alguns desafios. O que a gente observa nesse momento é que a maturidade chegou ao 5G, as redes já estão sendo implementadas, as redes já estão em serviço. Grande parte do trabalho as operadoras já vinham fazendo, que foi a virtualização dos nós de rede. Então, já existe bastante coisa pronta. E agora, os equipamentos que já vão sendo introduzidos na rede já suportam 5G, já suportam IoT, então a gente está falando aí nas frequências existentes de maturização de software. Então, assim, já existe um bom caminho percorrido, né? Entretanto, alguns desafios adiante, eu acho que um deles é a implementação de um backbone de alta velocidade, implementação de fibra. E aí a gente começa a chegar nos pontos, ou nas barreiras, nas limitações que a situação atual do Brasil, a legislação impõe. E já foi mencionado aqui diversas vezes durante esse seminário, né? Um deles é a lei de antenas, assim, definitivamente o 5G vai pedir mais sites. Então, nesse trabalho, a legislação municipal acaba atrapalhando muito, né, essa implementação. Outro é o direito de passagem, as questões de compartilhamento, bem colocadas pelo Léo também, né? Então, assim, a gente encontra barreiras, encontra limitações em aspectos físicos, realmente, né? Por outro lado, a perspectiva, a gente teve boas indicações durante esse seminário com relação ao modelo do leilão, que, assim, parece que existe boa vontade no sentido de não se fazer um leilão puramente arrecadatório e sim, né, buscar aí algum comprometimento de investimento. Isso é muito importante porque se fizermos aí um retrospecto do que houve nos últimos 20 anos aqui no Brasil, o governo arrecadou 85 bilhões de reais com os leilões, né, sendo que o mais pesado deles foi o último, em 2014, o último grande leilão, dos 700 MHz. E quando a gente faz aí uma análise de quanto custou isso, isso custou 1/3 de todo o CAPEX que foi investido pelas operadoras na construção de rede, né? Então, se não fossem esses 85 bilhões, a gente poderia ter uma rede 1/3 maior, né? A gente poderia ter resolvido alguns problemas que hoje a gente ainda enfrenta, né, como questões de inclusão digital, a questão de universalização de serviços. A gente vive hoje ainda com mais de 1.000 municípios no Brasil sem serviço 4G. Então, tudo isso, né, assim, o fato do Brasil ter o espectro mais caro do mundo também é uma barreira muito grande para a implementação do 5G. Depois eu passo a palavra para você. Complementando, Ana, eu acho que o ponto fundamental é o espectro. Nesse ponto, acho que cabe elogio à agência, né? Porque nós não estamos criando uma situação de escassez de espectro, como houve na Itália. Então, acho que nós vamos escapar do risco italiano, que eu chamo de ter uma licitação de espectro que levou a valores absurdos em termos globais, né? Então, esse é um fator interessante. O alinhamento do espectro com o espectro global, né? Porque o 700 nosso, que está agora no digital, é igual ao 700 que vai ser usado na Europa. A banda de 26 GHz, que houve alguma crítica no mercado, ela é alinhada com a Europa. Segunda-feira saiu uma regulamentação na Europa, que cada país da Europa tem que alocar pelo menos 1 GHz nessa banda para 2020. O 3,5, que tem uma alocação global também, né?
Então, isso nos ajuda, e 2,3 que está sendo alocado em diversos países da Ásia e outras partes do mundo. Então, em termos de espectro de ecossistema, que é um dos grandes impeditivos para isso avançar, nós estamos bem cobertos e bem atendidos. Do ponto de vista de tecnologia, acho que existem muitas dúvidas ainda e muitas incertezas até do plano de negócio, né? Eu gosto de falar que 5G não é uma coisa só, são 3 grandes blocos de ponto de vista de especificação. O primeiro grande bloco que está pronto, né, que é a banda larga móvel evoluída, né, que foi lançada na Coreia, eu até falei isso na nossa sessão anterior, todos os lançamentos que houveram na Coreia de banda larga evoluída, os planos que foram lançados são mais baratos que 4G. Então, as operadoras que estão pensando, né, que vão ter essa é uma tendência global que a gente está vendo, né? Então, banda larga móvel no smartphone, a gente fez um comentário disso bem. Esse mundo morreu, na minha visão, né? Então, a gente não pode mais esperar mais evolução disso. 5G não vai trazer mais receita no mercado consumidor para a banda larga móvel. E isso aconteceu claramente na Coreia. As 3 operadoras, os planos de 5G lançados são mais baratos que planos de 4G. Então, o que cabe um pouco, o Alejandro disse, de atacar as verticais. Toda a especificação de verticais vai estar pronta no segundo trimestre de 2020, a gente espera. E aí vai casar muito bem com o lançamento do digital. Nisso existe ainda pouca experiência global. Então, nós vamos ter que combinar o lançamento de uma rede, talvez comercial, porque a primeira operadora que pôr o logozinho 5G em cima do aparelho vai atrair todo mundo, né, todos os consumidores, e vai ter que trabalhar em paralelo para rentabilizar, criar suas redes, através das verticais. E o bom da vertical, eu até brinco com isso, que vertical não tem churn, né? Se você não faz nenhuma besteira, é seu cliente para os próximos 30 anos. Então, aí que vê o grande potencial de crescimento da indústria, só que é um mundo completamente novo e talvez a maior dificuldade que a gente tem, não é tecnológica, é humana. É de sair do mercado de consumer, o Labriola colocou isso também, né? É sair do mercado de consumer para o mercado de B2B, B2C. E essa é a maior transformação digital que nós vamos ter que fazer, que é uma transformação humana. E, claro, que suportada no modelo de negócios que não nos ajuda também. Nós não temos tempo para investir nisso, tempo, digo, dinheiro, e temos o mercado em transição. Então, vai ser extremamente difícil de fazer isso nos próximos 4 anos. Uma frase final, 5G para nós, né? Primeiro G para as máquinas. Obrigado. Só uma pequena observação com relação ao que o Paulo falou, com o leilão da faixa de 700 MHz, que foi realizado em 2014, no valor de aproximadamente 3,6 bilhões. Esse recurso, na verdade, ele não teve um objetivo propriamente arrecadatório, porque ele foi usado para desocupar toda a faixa de 700 MHz, que é fundamental para o 4G estar funcionando hoje aqui. Senão, nós não teríamos essa condição, e foi desocupado antes do tempo ainda previsto, e aí, ainda tem até um saldo remanescente, viu, Paulo, que nós estamos discutindo o que fazer com ele, está me dando muita dor de cabeça, que eu não quero nem entrar nesse mérito aqui. Mas é bom só deixar claro que esse recurso foi muito bem aplicado. Uma sugestão, usa para limpar o 3,5. Não pode. É editalício. Gabriel, eu sei que você está aqui falando de infraestrutura e competitividade, mas quando a gente fala de transformação digital, a gente tem um leque de tecnologias, como o próprio Alejandro colocou, e a que está ganhando muito destaque é a inteligência artificial, é computação em nuvem. Nesse ponto, o governo parece que começou a caminhar melhor com o uso da cloud. Hoje, as regras de compras governamentais já mandam ser cloud first, né? Então, isso já é um primeiro passo para se tentar entender. Mas eu queria que, na secretaria de vocês, como é que a gente sempre acha que o Paulo teve aqui e ele fez uma frase que eu achei muito interessante, que ele disse que TICS ainda não é, TICS ainda é secundária, ela não é estratégica, que há um esforço para se colocar TICS como estratégia, mas ainda não é. Como é que vocês entendem isso do ponto de vista de TICS ser, de fato, uma questão de Estado e não de governos que passem? Bom, né, antes de mais nada, né, novamente, né, quer dizer, o Ministério da Economia, né, agora, né, basicamente uma fusão.
de 3 ministérios e meio, né, que basicamente a gente considera, né, o antigo Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, né, parte do Ministério do Trabalho, o antigo MDIC, né, Ministério, né, da Indústria e do Comércio, né. E a estrutura do Ministério da Economia é muito complexa, né, e aí brincando, né, às vezes até para a gente ainda, né. Então, né, sendo bem, né, honesto e direto em relação à resposta, né, a nossa secretaria, que é uma secretaria bastante transversal e com uma equipe, né, aí falando especificamente da SDI, Secretaria de Desenvolvimento da Infraestrutura, com uma equipe bastante enxuta, a gente tem focado, né, em 4 grandes setores: energia, saneamento, logística e telecomunicações. Então, a gente não pode comprar todas as batalhas, infelizmente. A gente não tem braço para comprar todas as batalhas. E as batalhas que a gente tem buscando, vem buscado atacar nesse início, pelo menos nesse primeiro momento, são aquelas que a gente considera como mais prementes. A gente entende que isso é um problema relevante, talvez não esteja debaixo do nosso guarda-chuva, né? O próprio secretário especial, Paulo Weibel, né? Que é secretário especial de desburocratização, né, ele tem debaixo dele toda a parte de gestão e inteligência digital, né, então, nesse sentido, né, eu acredito que dentro do Ministério da Economia eles seriam mais o ponto focal para esse tipo de discussão, né, mas a gente, dentro de telecom, a gente vem buscando atacar aqueles pontos que eu mencionei, né, que, pelo que eu observei das apresentações anteriores, estão bem em linha com a demanda do próprio setor, que é, né, a redução do risco regulatório através, né, do apoio, né, ao projeto, né, de lei, né, complementar, né, 79, no sentido, né, desculpa se eu estou sendo repetitivo, mas acho que é importante deixar claro essa nossa visão, que é a visão da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade. Eu falo isso porque são 7 secretarias especiais, né, então eu não tenho mandato aqui para falar em nome do ministro, né, mas, assim, basicamente, a nossa visão é esse apoio, né, em relação a uma coisa concreta, né, que a gente entende que com potencial para destravar o setor, a questão da harmonização regulatória entre setores que a gente acha que tem uma vantagem comparativa e um DNA para ajudar nisso, justamente pela nossa natureza transversal, e na discussão interna, e aí, né, envolve várias áreas dentro do Ministério da Economia, sobre racionalização, né, de encargos, tarifas e tributos no setor. Quando eu falo racionalização, né, nem sempre a gente consegue, né, convencer, né, de que há necessidade de redução, embora a natureza da nossa secretaria seja essa, a gente também tem que entender que a gente vive um momento de restrição fiscal muito forte, né, e a própria, né, lei de responsabilidade fiscal exige, né, uma série de contrapartidas na hora de reduzir qualquer tipo de tributo. Mas a gente, em particular, entende como essencial para você poder destravar a questão do 5G e a questão do próprio, né, desenvolvimento da internet das coisas, que essa lógica de imposto lump sum para esses tipos de produtos, obviamente, não faz, né, na nossa visão da Secretaria de Desenvolvimento de Infraestrutura, faz muito pouco sentido, né? Então, assim, a gente vem atuando principalmente nesse tripé, né? E o outro tripé importante, e aí da natureza da Secretaria, é o planejamento, porque a gente entende, e aí, né, desculpa, né, já só fechando, né, numa visão assim, até mais transversal, e aí toda a iniciativa do PERT, né, e né, todo esse planejamento de desenvolvimento, né, dos backhauls, etc., isso é essencial, mas é essencial também que esteja integrado com o planejamento de outros setores. E uma coisa que a gente observa é que você tem muita qualidade técnica nos planejamentos setoriais de cada um dos setores, mas por uma questão de governança, né, muitos dos setores acabam não conversando entre si nesse planejamento. E eu acho que, particularmente, o setor de telecom, que tem essa natureza de facilitadora, né, de transformadora no sentido digital, eu acho que é importante, e aí é uma iniciativa, né, que, obviamente, não é nossa, uma iniciativa do governo inteiro, né, de tentar, pelo menos na área de infraestrutura, de tentar sentar, dialogar, para tentar chegar a um denominador comum e começar a harmonizar esse tipo de decisão. Porque, do ponto de vista do investidor estrangeiro, né, no ano passado, ainda no governo anterior, foi feita uma pesquisa, acho que no âmbito da presidência, né, sobre os principais aspectos que travavam investimento estrangeiro, de maneira geral, em infraestrutura. Né, das 5 primeiras respostas, 3 tinham a ver com previsibilidade e planejamento. Né, então, acho que esse é outro aspecto importante que gostaria de trazer. Só aproveitando a sua fala, e como a gente está aqui no mercado, a sua secretaria, então, defende que seja possível fazer uma das medidas propostas aqui da Telebrasil, né, numa carta ao setor, de se ter uma desoneração para a internet das coisas,
de você não ter não ter tributo cobrado na internet das coisas? Eu não tenho mandato aqui para, né, sacramentar, mas o que eu posso dizer é que a nossa secretaria tem discutido isso internamente e a gente advoga que, no caso especial da internet das coisas, que é um setor que ainda está por vir, e da maneira como está estruturada as tarifas, né, você pode inviabilizar o setor e que você não tem, né, necessariamente grande perda de arrecadação, porque é uma coisa ainda incipiente, pelo contrário, ele pode fomentar todo um setor que pode gerar mais arrecadação. A gente, né, internamente, dentro de uma estrutura, né, bastante complexa, onde cada agente tem a sua lógica, né, a gente, né, tende, né, internamente a gente defende isso, sim. Tá? Agora, novamente, é importante eu deixar aqui bem claro que eu não tenho mandado para falar sobre o Ministério da Economia como um todo, né? A gente sabe que o Ministério da Economia, você tem várias secretarias especiais, você tem a Secretaria Especial, por exemplo, né, da Fazenda, que a gente tem a Secretaria do Tesouro, que tem a sua, né, lógica extremamente meritória no ambiente de restrição como a gente vive, mas a gente, né, certamente que tem esse viés, né, setorial e de, né, no nome da própria Secretaria de Desenvolvimento da Infraestrutura, a gente certamente advoga internamente a importância, né, disso. E também, né, não só a nossa secretaria, uma secretaria, entre aspas, irmã, que é a SEAI, né, o próprio secretário da SEAI, o César Matos, parece que fez uma palestra, né, na abertura do evento, a gente está sempre, né, dialogando nesse sentido, né? Então, acho que, né, e certamente, né, vocês podem ter certeza que a gente da SDI entende a importância, né, do problema. Porque é importante lembrar aqui, acho que todos aqui que são do setor e quem está aqui há mais tempo, que isso aconteceu com a banda larga. Houve uma discussão, quando começou a massificação da banda larga, de fazer uma desoneração até para favorecer as classes, né, C, D e E, e se tentou fazer uma desoneração de uma receita que não existia, porque o serviço ainda não existia. E, infelizmente, isso acabou não acontecendo como se esperava, e a gente percebe aí o que foi o impacto que isso teve na própria massificação da banda larga como um todo. Projetos que seriam muito importantes acabaram não acontecendo ou não avançaram como se esperava, porque a tributação veio em cima de uma receita que não existia. Então, esperamos que, pelo menos, com a sua secretaria, possa sentar e negociar e dizer, olha, vai trazer mais frutos mais à frente. Certamente, sim, né? No âmbito da nossa secretaria, a gente tem a noção muito clara da importância da racionalização dessas tarifas, encargos, etc. E a gente já, né, não é uma coisa para frente, a gente já vem debatendo internamente, a gente já vem trabalhando nessa direção, e não é um trabalho, né, isolado, né? A gente conta, né, a gente senta para conversar com outros, né, representantes do governo dentro do setor. Então, assim, né, nesse sentido, pelo próprio DNA da nossa Secretaria Especial, né, que é de desenvolver, né, produtividade, né, está no nome da nossa Secretaria Especial, e a gente entende que, olhando para o futuro, poucas áreas de atuação, poucas áreas da infraestrutura podem dar tanto ganho de produtividade quanto essa. Então, nesse sentido, sim, né, a gente, né, na nossa secretaria, a gente procura, sim, defender essa posição internamente. Léo, queria puxar de novo para você, como você é o representante único aqui da DTEG. Aqui no painel se falou muito, 5G exige muito espectro, 5G exige muito espectro. 100 MHz, no primeiro momento. Serve para começar? É o que precisa? Serve sim. Não só para começar, né? Uma coisa que a gente tem observado é que a tecnologia ela sempre nos surpreende positivamente. É interessante a visão, porque tem gente que olha a tecnologia como uma ameaça, né? Pode ter algumas operadoras que dizem, meu Deus, lá vem o 5G. Essa mesma história teve no 4G. E a gente, na verdade, nunca viu o 4G como uma ameaça, mas como uma grande oportunidade. Se não tivesse existido o 4G e a gente tivesse que continuar prestando o serviço de dados em cima do 3G, eu te diria que o espectro nunca ia ser suficiente e o custo seria muito alto inviabilizando o serviço. Então, ainda bem que veio o 4G para trazer mais eficiência sobre o espectro que existia. Você sabe que a TIM ela teve uma iniciativa, e foi a primeira, de fazer o refarming de outras frequências para o uso do 4G. Então, a gente pegou lá o 1800, que estava sendo usado para o 2G, e jogou ele para o 4G. E isso nos ajudou um monte. Então, quando a gente fala dos 100 MHz, né, em 3.5, que está se discutindo,
ele é sim excelente para começar, e eu tenho certeza que com o desenvolvimento da tecnologia, esses 100 MHz vão ser cada vez mais usados de forma eficiente. Uma coisa interessante que a gente está observando é que o 5G, entrando um pouquinho no critério técnico, ele usa técnicas que são muito parecidas com o 4G, mas ele traz algumas novidades. Só que essas novidades do 5G começam a despontar para serem utilizadas também no 4G. Então, é muito possível que, em breve, a gente veja determinadas iniciativas que foram criadas como padrão do 5G, também servindo para trazer mais produtividade para o 4G. Então, de novo, a tecnologia eu nunca vi como uma ameaça ou como ai meu Deus, lá vem mais uma tecnologia. Pelo contrário, sempre que ela apareceu como uma nova oportunidade. Então, essa questão da evolução da tecnologia nos surpreende quanto à eficiência que ela traz sobre o espectro. Então, até aí, as primeiras notícias que a gente tem vindo da forma como a agência tem pensado em fazer o leilão está totalmente alinhada, não só do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista de competitividade e estratégia. Eu queria, até por causa do adiantado aqui da nossa hora, eu sei que a gente começou, mas queria fazer uma pergunta para todos em cima do tema do painel, até porque também é o tema do nosso aqui, que é transformação digital para construir o novo Brasil. Queria que cada um, por favor, colocasse, e aí, obviamente, o 5G é um elemento que é a base, mas como fazer um novo Brasil com a transformação digital? Então, por favor, conselheiro, começa com o senhor e a gente faz uma rodada para encerrar. Poderíamos falar aqui horas sobre isso, mas eu vou focar num ponto. Na apresentação da Ericsson, há pouco, falou-se em conectividade, em competitividade e o 5G como infraestrutura para a revolução industrial da 4.0. E também, não sei qual deles aqui falaram sobre o problema das antenas em São Paulo, nos municípios, foi o Paulo, né? Foi o Paulo que falou. Mas, enfim, sempre existiu uma guerra fiscal entre os municípios para atrair empresas, atrair indústrias. E eu considero um verdadeiro absurdo, no caso de São Paulo, que é a minha cidade, um absurdo maior ainda, que se tem esse tipo de problema para a instalação de antenas. E os municípios acabam esquecendo que a banda larga é fundamental para o desenvolvimento. Nenhuma indústria ninguém vai se instalar onde não existe banda larga. Então, é uma hora de se repensar, porque o 5G está chegando, precisaremos aí de 10, 15 vezes mais número de antenas do que existem hoje, e esse prazo de 1, 2, 3 anos para se instalar uma antena, em São Paulo, acho que tem mais de 1.200 processos de antena esperando para serem instalados. Então, é um verdadeiro absurdo. E também para os municípios menores, que almejam aí atrair novas empresas para aumentar a sua arrecadação, participação no SMS, ICSS, seja lá o que for, ele precisa mudar, deixar de pensar pequeno e já voltar aqui essa mentalidade para a nova tecnologia que está chegando, que é uma verdadeira transformação no mundo, que é o 5G. Bom, também, tentando manter mais ou menos a linha de argumentação que eu venho fazendo aqui, e aí eu acho que é uma visão que é quase uma platitude, falar, se a gente está falando que o nosso objetivo, a gente tem na nossa natureza, lá na nossa secretaria, uma preocupação enorme em desenvolver a infraestrutura do país de maneira a aumentar a produtividade, aumentar a competitividade, aumentar empregos, e sabendo que a gente vive numa economia globalizada, e mostrar um gráfico aqui, a gente fica em localizações vergonhosas em todos os rankings de competitividade que a gente observa. Quando a gente olha rankings de qualidade de infraestrutura, a gente está em 81º lugar, no ranking do Fórum Mundial. Quando a gente olha o gap de investimentos, aí pensando em infraestrutura de maneira geral, para manter patamares que a gente já teve na década de 70, 80 e compatíveis com a realidade de países mais desenvolvidos, a gente teria que promover uma transformação profunda no nível de investimentos necessários para se atingir essa meta, e sabendo que num quadro de restrição fiscal que vai perdurar, não vai ser resolvido do dia para a noite, esse investimento só vai ser feito com na base de investimento privado, eu acho que, nesse sentido, a gente não pode se dar o luxo de ficar para trás nessa corrida da transformação digital.
né? Eu acho que, né, o que puder ser feito, e eu acho que todos nós do governo temos esse compromisso, né, em colaborar e nos ajudar para, na medida de cada uma das atribuições, podermos, né, facilitar esse caminho, a gente tem que fazer, né? Então, assim, acho que o recado que eu queria deixar é que, do ponto de vista do Ministério da Economia, e aí sim eu acho que eu posso falar com segurança, a gente está aberto, né, para dialogar dentro do governo, fora do governo, né, dentro das nossas atribuições, entendendo as atribuições, né, da agência reguladora, dos ministérios setoriais, particularmente do MCTIC, né, na direção de colaborar. Então, acho que o caminho é esse, né? Então, né, mas assim, nosso foco é sempre esse. A gente pensa, né, nossa meta é essa, né? A meta da nossa Secretaria Especial é galgar postos nesses rankings internacionais de competitividade. É por essa métrica que a gente, né, vai se medir. E sem transformação digital a gente não atinge esse objetivo. Eu acho que a fala que eu vou fazer complementa bem a fala do Gabriel. No MCTIC, a gente tem tratado o tema de transformação digital a partir de uma moldura conceitual que compreende que essa transformação já é uma realidade global, e no Brasil ela vai se operar tanto dentro do governo, e aí falando um pouquinho do papel do secretário Paulo Webel, com os esforços de desburocratização, simplificação, eficiência na prestação de serviços públicos, como também na economia. E para que o Brasil possa, de fato, obter esses incrementos de competitividade, produtividade, subir nesses rankings mencionados, é preciso que as iniciativas que temos tratado dentro dos nossos diferentes ministérios sejam compreendidas de maneira conjugada. Veja, a economia do futuro é uma economia movida a dados, é uma economia global, é uma economia que o Brasil deve buscar se inserir a partir de iniciativas voltadas, por exemplo, ao fomento à internet das coisas, à 5G, ao empreendedorismo de base tecnológica, à calibragem de um marco regulatório que seja adequado, que dê segurança jurídica, que crie os incentivos corretos para os investimentos, né? E, de maneira mais central, considerando que esse é um painel de telecom, não tem transformação digital sem banda larga, né, gente? Então, muito concretamente, no setor de telecomunicações, são necessárias as reformas estruturais que temos discutido ao longo dos últimos anos, a aprovação do PLC 79, a liberação de ônus regulatórios para viabilizar que esses investimentos sejam canalizados de maneira adequada, a gestão do espectro de modo a propiciar eficiência no seu uso, compartilhamento quando necessário, atingimento de metas de cobertura de localidades que não foram ainda atingidas por N razões, uma estrutura tributária mais simples. O tema já foi bastante estressado aqui, mas eu queria reforçar que, se a gente tributa cada chip igualmente, independentemente da rentabilidade daquele dispositivo em particular, não tem para onde crescer, a conta não fecha, né? Então, para nós, no MCTIC, a visão de transformação digital, a qual se conecta a pauta de 5G, a pauta de telecom, necessariamente requer uma abordagem integrada desses diferentes aspectos, desses diferentes elementos de política pública, e uma atuação coordenada entre nós que estamos no governo, na agência, no Ministério da Economia, no MCTIC, em outros órgãos, e de braços dados, e sempre dialogando com o setor privado, com os investidores e com a sociedade civil que consumirá os serviços ao final. Bom, eu acho que a gente tem que trabalhar e parar de ser gargalo, porque, se de certa maneira a gente olha, o brasileiro, o indivíduo, ele já fez a transformação digital. A gente já elege os nossos representantes através de uma eleição digital. O Pietro mostrou uma série de informações de como o Brasil é em termos de utilização de rede social, de consumo através de internet móvel, como que o Brasil se situa hoje, por exemplo, no uso do Uber, e a gente tem em São Paulo a segunda maior utilização do Uber, quem mais cresce no uso do Netflix. Então, de certa maneira, o brasileiro, o indivíduo, ele já fez a transformação digital. Nós temos sido o gargalo para que isso não explore mais e vire produtividade do país. Então, eu acho que a gente tem que estar muito consciente da nossa responsabilidade como setor, porque a gente está impedindo que o brasileiro, que o cidadão, consiga ir mais à frente na revolução digital. A gente agora participou do AgriShow e foi fantástico. E o que a gente viu, o que está acontecendo no campo, em termos de necessidade de consumo de tecnologia, em termos de consumo, de aumento de produtividade, está só esperando que a gente chegue lá. Então, temos que ter a consciência de que a gente está virando gargalo para que a transformação digital, que já aconteceu no indivíduo,
possa ir mais à frente e acontecer como sociedade. Então, a gente tem que ter, eu acho que essa missão crítica e tem que ter esse pensamento crítico de que a gente não pode ser gargalo para que o país e que o indivíduo cresça. Na mesma linha, acho que nós temos uma grande chance, cada 10 anos, de fazer uma transformação, do ponto de vista tecnológico. Temos uma grande agora. A próxima será em 10 anos. Então, nós temos a chance de diminuir a diferença entre as pessoas que tem no país ainda. Temos uma grande chance de dar um pulo de produtividade. Vamos precisar de muita mão de obra qualificada, que nós não temos no país, né? Contratar no Brasil hoje um engenheiro qualificado é uma tarefa quase inglória, mas nós vamos ter uma grande possibilidade de mudar o país. A próxima mudança pode ser em 10 anos, e o gap vai ser muito maior. Cabe a nós fazer essa mudança agora, e temos todos os elementos. E não precisamos esperar necessariamente o edital em março, podemos já começar com o 4G. Tem muita coisa que a gente pode começar com o 4G hoje, evoluir nos próximos meses, e até que não chegar ao 5G, já temos uma sociedade que está muito mais conectada, muito mais digitalizada, esperando todas as regras de competição que a gente tem hoje, que há algumas regras que são extremamente assimétricas, que a indústria enfrenta, e, claro, que olhando também o ponto de vista de retorno de investimento. Porque, tanto do ponto de vista, eu diria, da maior parte das operadoras que estão no Brasil, quanto dos fabricantes, a situação que nós temos hoje é extremamente crítica. Sem comentar outros problemas que vêm externos, como painel de OMC, tudo isso, né? Então, é uma situação que nós temos hoje que enfrentar e olhar para frente as possibilidades que temos com a tecnologia. Durante esse evento, foi ressaltado em diversos pontos as limitações que têm que ser superadas, né, para a gente poder fazer a revolução. Mas há de se reconhecer também que o Brasil, dessa vez, está chegando junto com a tecnologia. Né? O Brasil sempre chegou diversos anos após uma nova tecnologia ter sido lançada. E agora a gente chega junto. Né? Chegamos ao mesmo tempo, lançamos em linha com outros países a nível global. A gente vai estar aí um ano defasado. Isso é extremamente importante para a competitividade da indústria brasileira como um todo. Né? Se a gente não tiver uma plataforma atualizada aqui no Brasil, se a gente não estiver experimentando e desenvolvendo essa tecnologia aqui, dificilmente o Brasil se insere numa cadeia de valor mais alto a nível global. Né? E exportação traz riqueza. Né? Então, esse é o grande valor do 5G chegando nesse momento. É claro que há muito trabalho para se fazer no 4G ainda, tem um longo caminho pela frente, mas é importante começar o mais cedo possível, para aproveitar essa onda. A minha reflexión sobre transformación digital es la tecnología está disponible o va a estar disponible no curto plazo. Brasil cuenta con una vantagem que mencionó Leonardo, que tiene que ver con esa rápida adopción do brasileiro por tecnologías, redes sociales, aplicaciones. Brasil también lidera o ranking de penetración de smartphones en Latinoamérica y tiene una penetración de smartphones comparable con algunos países de Europa. La transformación digital requiere de transformación cultural. Ya está demostrado que a tecnología faz muchas cosas posibles. Lo importante es traer al ciudadano, al cliente, a la empresa en el medio, pensar la transformación digital con quien la usa en el medio. No es solo tecnología. Muchas veces los que estamos en tecnología decimos, bueno, 5G, IoT, la última plataforma, el new feature, pero es más una cuestión cultural. Una plataforma tecnológica que no tiene usuarios, que no tiene sentido para quien la tiene que usar, para quien va a aprovechar ese gaño de productividad o va a ahorrar tiempo llegando a su trabajo o volviendo a su casa, no tiene mucho sentido. Por lo tanto, creo que los dos caminos deben ir en paralelo, el camino tecnológico y el camino de transformación cultural. Há muitos assuntos para discutir sobre transformação digital. A gente poderia ficar aqui, como o próprio conselheiro falou, horas, mas estamos no nosso horário. Queria agradecer muito a vocês e dizer que eu concordo realmente. A gente está vivendo um momento, quer dizer, muitos daqui nós vivemos
o momento da telefonia móvel, quando desembarcou aqui. Nós vivemos o momento da internet, quando a gente, né, fez essa rede, né, que hoje a gente tem tantos usuários, porque essa rede massificou, mas para ter internet no Brasil, muitos que estão aqui sabem como foi esse trabalho. E agora a gente tem o 5G chegando com a transformação digital, com a inteligência artificial, que a gente acabou nem podendo discutir muito, com as aplicações que estão por vir, que a gente tem muito o que falar aí do 5G. Queria muito agradecer a cada um de vocês, agradecer a plateia. Samuel, por favor, agora é seu o espaço de novo. Muito obrigado, Ana. Eu peço uma salva de palmas para o nosso painel. Agradeço a presença de vocês. Lembrando que amanhã a gente ainda tem mais uma parte da programação dedicada à cybersecurity, à proteção de dados. Vamos falar também de postes nas sessões temáticas. Enfim, ainda tem uma manhã ainda pela frente, com muita programação, muito conteúdo. Conto com a presença de vocês e agradeço a presença de todos. Boa noite e até amanhã.